E aí, Nação Celeste, bora que bora aqui no nosso canal Raposa News para mais um conteúdo nessa semana que está mais que agitada, hein? Voltamos, né, aos jogos oficiais com uma baita vitória para cima do Inter fora de casa, vitória importantíssima aí para colocar o Cruzeiro mais do que nunca na primeira parte da tabela, agora visando aí uma melhor colocação, um G4, um G5, mas os bastidores estão agitados. É reunião na toca para decidir chegada de atacante, chegada de volante, inclusive com seu staff já em BH, enfim, tem muita coisa pra gente abordar nesse vídeo, juntamente com o Samuca, tem complemento, então é o seguinte, já deixa aquele likezão mais do que humilde aqui no nosso canal, peço pra você deixar esse joinha, além do like, hype esse vídeo, tá? Lembrando que a meta é de 300 likes. Bora acompanhar então? Bora dar play no Samuca e logo em seguida complementar? Vamos que vamos! Nesta sexta-feira, o Cruzeiro treinando, dando início aí à preparação, porque o time jogou diante da equipe do Internacional, a vitória no Beira-Rio, em Porto Alegre, e o Cruzeiro voltou, os jogadores foram liberados. Reapresentação nesta sexta-feira, e aí 2 treinamentos para o técnico Arthur Jorge montar o time que joga contra o Botafogo no domingo, com mais de 25 mil ingressos vendidos, e a venda pode melhorar, hein? Quero ver 50 mil cruzeirenses no Mineirão no domingo às 4 horas da tarde. Vamos ver se nesta sexta tenhamos aí alguma novidade quanto a Kenny Arroyo e Kaique Kenji, jogadores que ficaram fora aí do compromisso lá no Beira-Rio. O Kenji sentiu um desconforto, o Kenny Arroyo se recuperando de uma lesão muscular já em reta final de recuperação. Gabriel Peck passou a noite no hospital, ainda segue internado, existe uma preocupação por causa de alguma situação que possa acontecer, alguma infecção. O corte foi profundo e o jogador no hospital e deve ficar até fazer a cirurgia neste final de semana. E aí virá um diagnóstico mais preciso sobre tempo de recuperação, mas deve ficar ali entre 2 e 3 meses para o PEC voltar, ou seja, vai ser baixa importante para o Cruzeiro em Copa do Brasil, Copa Libertadores, em todos os próximos jogos da Série A do Campeonato Brasileiro. E aí o Cruzeiro vai fazer uma reunião nesta sexta-feira, departamento de futebol, para se definir o que vai fazer. Busca alguém no mercado e se buscar como que iria conseguir uma reposição neste momento por causa desta gravidade da lesão do atacante Gabriel Peck, principal contratação do Cruzeiro para a sequência da temporada. Por falar em contratação, a sexta-feira é de expectativa porque o presidente do Sport, ele vem a Belo Horizonte para se reunir com o Pedro Lourenço, com a diretoria do Cruzeiro, e a negociação pelo Zé Lucas está em estágio avançado. Faltando alguns detalhes para serem ajustados, mas existe a expectativa de que o martelo será batido nesta sexta. Cruzeiro e Zé Lucas, o Cruzeiro já conversou com a família do jogador, não terá nenhuma dificuldade. Falta ali um detalhe ou outro, o Flamengo meio que já vem saindo de cena e a proposta do Cruzeiro agradou mais ao Sport para uma compra de uma boa parte dos direitos econômicos com o valor fixo e o Sport mantendo um percentual. Vamos seguir acompanhando, quem sabe, novidades sobre esta contratação ao longo da sexta-feira. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos, Samuca. E principalmente porque tem complemento importante, rapaziada. Não sai daí porque tem complemento importantíssimo. Então é o seguinte, né? Duas coisas aí, né? Reunião, então, na toca, já com o staff do jogador em BH, próprio jogador também, né, nas próximas horas chegando em Belo Horizonte, para canetada, né? Porque é mais importante esse desfecho positivo. E aí você tem certeza de que a coisa, ela realmente vai degringolar positivamente pro Cruzeiro, até porque o presidente do esporte também, junto com o staff do atleta, nessa reunião na Toca 2. Agora, temos uma outra reunião que ela, pelo menos a nível de imediatismo para os acontecimentos das próximas semanas, ela é até mais importante, né? E aí, é o que o Samuel Venâncio falou agora há pouco, só para retratar aqui, colocando na tela para vocês, tá? Que teremos, né, nessa sexta também uma outra reunião para decidir o substituto do Gabriel Peck.
E aí é o Cruzeiro novamente no mercado da bola, porque a gente perdeu o Peck pra temporada. Mesmo que o Peck volte em algum momento, sei lá, de novembro, você não pode contar com um jogador que vai voltar de lesão após ficar 3 meses parado, 4 meses. Não dá, seria uma irresponsabilidade da diretoria do Cruzeiro, até porque os jogos decisivos começam a partir do dia 1º de agosto, com Cruzeiro e Chapecoense, Chapecoense e Cruzeiro. Depois volta a se encontrar no dia 4 para decidir quem vai para as quartas de final. Depois, na semana seguinte, já tem o Flamengo pela frente na Libertadores. Então não dá para você esperar novembro, não dá. E aí, visando isso, essa reunião do departamento de futebol para decidir aí quem é que vai ser atacado, né? E aí, rapaziada, é importante a gente poder aqui trazer para vocês quais eram as alternativas pro Gabriel Peck, que foi contratado, mas não foi o único procurado para chegar. O Cruzeiro procurou, negociou ou só demonstrou interesse por alguns nomes. E eu vou trazer para vocês aqui nomes que se encaixam, né, nesse perfil dos que já chegaram a conversar com o Cruzeiro ou daqueles que poderiam chegar por empréstimo, com uma idade baixa e com custo baixo, pelo menos de forma imediata. Aquele que chegaria por empréstimo, você não precisaria desembolsar um valor agora, que é o que a diretoria do Cruzeiro quer, né? É o que tentou com o Wesley, que acabou não vindo, preferiu o Corinthians e agora se lascou e tá aí, né? Esperando um transfer ban que não vai cair tão cedo. E aí, nomes que se enquadram, né? Tô aqui nessa postagem do Nação Azul News no Twitter, que eu acho que exemplifica bastante, né? Lucas Ferreira do Shakhtar é uma possibilidade. Esse chegou a ter uma consulta do Cruzeiro. O Gabriel Strefeza do Olympiacos. O Facundo Pelistri, né? Do Panathinaikos, que pertence ao United. Ele já tá emprestado ao Panathinaikos. Poderia ser um reempréstimo, né? Voltando para América do Sul, argentino, né? O Maher Carrizo do Ajax é uma outra possibilidade também. O Gabriel Pereira do Arraian, esse o Cruzeiro também chegou a colocar ali numa listinha. E além desses, rapaziada, porque esses nomes aqui são todos nomes de jovens jogadores, brasileiro ou não, mas sul-americanos, né? Que estão lá na Europa, com uma idade baixa e poderia chegar por empréstimo. Além desses, no Brasil tem 2 nomes aqui que a gente pode falar sobre, que é o Melk do Ceará e o Tailon do Avaí. O Tailon fazendo gol pra caramba no Avaí e o Melk desde o início do ano sendo um dos destaques, né, do Ceará. Então assim, rapaziada, aqui são 2 nomes mais caseiros, digamos assim, que poderiam chegar, né, pra ser ali opções, junto com o Arroio, junto com o Sinisterra, junto com o Kenji e os outros que estão ali que a gente espera que cada vez mais tenha menos minutagem. Bruno Rodrigues, Marquinhos e Wanderson. Mas, pensando para suprir essa ausência aí por um tempo longo do Gabriel Peck, temos essas opções. Agora eu quero saber o seguinte, se você fosse ali, né, o Arthur Jorge, o Pedro Júnior, me fugiu até o nome agora do outro diretor do Cruzeiro, o Bruno Spindel, né? Se você fosse alguém ali que tivesse uma grande responsabilidade dentro desse departamento de futebol, o que você faria? Quem você traria dessas opções? Ou nenhuma dessas? Tem algum outro jogador que te agradaria mais? Quero que vocês comentem e deixem a opinião de vocês. Beleza, meu povo? Então tá aí, sextou, semaninha mais do que agitada, o Cruzeiro ainda no mercado de forma ativa, buscando melhorar cada vez mais o seu elenco. Tem coisas importantes para acontecer, viu? Não só de chegada, mas também de saída. Quem sabe logo logo a gente tem aí, né, futuros definidos, por exemplo, do Chico da Costa e do Wanderson. Marquinhos e Bruno Rodrigues me parece que vão ficar pro decorrer da temporada. O Chico é o que tem mais chance de sair, o Wanderson tem uma possibilidade também. Beleza? Comenta, deixa o like, hype o vídeo, fiquem com Deus, até a próxima. Tamo junto.